Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 5, versículos 17 ao 26, que diz assim: Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheio de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias, né? Aqui a primeira é uma história bem conhecida de todos, né? Mas uma característica muito interessante que já salta aos olhos logo de cara é a fé desse paralítico, né? É uma fé viva. Acho que é talvez a primeira coisa que salta. Logo depois, talvez, da amizade que esses amigos desse paralítico tinham com ele, a ponto de se importarem tanto com ele, a ponto de levantarem, subirem na casa e descerem ele no meio de todo mundo, né? Mas por que eu falo que é uma fé viva? Porque ele estava realmente disposto a passar por essas coisas. O texto dá a entender isso, né? Que ele realmente estava disposto. É muito interessante pensar nisso, porque naquele período, para muitos judeus, a enfermidade física ela era consequência de pecados, né? Seria uma ocorrência por conta do pecado, né? Se você está doente, é porque de alguma forma você pecou em alguma coisa e por isso você está sofrendo isso. Então, existe esse aspecto de vergonha que esse paralítico tem que superar também. E por isso, me parece ser uma fé muito viva, né? Porque ele vence essa vergonha de aparecer diante de todos, né? Porque ele é colocado no centro da casa, né? No meio de todo mundo e tal. E ele vence essa vergonha, porque aos olhos de todos ele seria um pecador, né? Um pecador diante do Redentor, mas um grande pecador para estar nessa condição. Mas ele vence tudo isso para, de fato, se encontrar com Jesus, né? E esse texto também ele tem uma quebra de expectativa muito grande. E qual que é essa quebra de expectativa? O que acontece? Né? Desce um paralítico na frente de Jesus do teto da casa. E o que acontece? Né? O que normalmente a gente esperaria que acontecesse? Jesus cura o paralítico. Esse paralítico volta a andar. Mas qual que é a primeira coisa que Jesus fala para esse paralítico? Aí no versículo 20, Homem, os seus pecados estão perdoados. O que Jesus quer ensinar com isso? Provavelmente esse homem também estava lá procurando por perdão, né? Porque Jesus não perdoa as pessoas assim sem elas desejarem naturalmente. Ele queria ter o seu relacionamento com Deus restaurado também. Mas no momento em que Jesus cura
a alma desse paralítico, ou seja, no momento em que ele perdoa os pecados desse paralítico, antes de curá-lo fisicamente, Jesus está querendo mostrar para ele, para todos os reunidos nessa casa, quais eram as prioridades da nossa vida, quais eram as prioridades da vida desse homem, né? A cura física, muitas vezes não, ela não é a nossa prioridade. Existe um problema muito maior do que qualquer problema físico ou financeiro, ou de qualquer área que a gente tiver, que é o problema espiritual. E por isso que Jesus resolve primeiro o grande problema, que é o problema espiritual. Mas, ao mesmo tempo, o problema espiritual, quando você lida e resolve com ele, como é o caso aqui, ele não é perceptível aos olhos, né? O que leva, aí, continuando o versículo, aos fariseus questionarem isso, falar, isso é blasfêmia, só Deus tem poder de perdoar os pecados. E Jesus responde, o que é mais fácil? Eu falar, seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ou seja, o que é visivelmente mais fácil de se fazer? Eu falar que os pecados dele estão perdoados e visivelmente não muda nada? Ou eu falar, levanta-te e anda, e visivelmente um paralítico volta a andar? E aí, logo depois disso, Jesus fala, levanta-te e anda, mostrando que a própria natureza divina dele, né? Uma vez que os fariseus o acusam de blasfêmia, exatamente porque só Deus pode perdoar pecados, né? Então ele já mostra a sua natureza divina ao realizar algo que é visivelmente mais difícil do que falar seus pecados estão perdoados, que é fazer esse homem andar. E aqui diz, né, que no versículo 25, que ele pega a maca em que estivera deitado e vai para casa louvando a Deus. Esse versículo é muito belo, porque nesse caso, esse homem ele teve uma cura espiritual e uma cura física, né? Mas provavelmente eu imagino que ele está muito feliz, principalmente pela cura espiritual, porque pode ser que ele ansiava também muito pela cura física, mas a cura física, o físico, ele é sempre passageiro. Ele poderia, sei lá, sofrer algum acidente e voltar a ser paralítico, né? Ou ficar idoso e andar se tornar um trabalho muito árduo. Mas a cura espiritual que esse homem recebeu nesse dia, ela é eterna. E essa é a cura que Jesus nos oferece hoje, se nós, com essa mesma fé, nos achegarmos a Ele. Deus abençoe. E até o próximo devocional, que possamos ser gratos. Se você já recebeu essa cura espiritual, que é o perdão dos pecados, que você possa ser grato e glorificar a Deus, como esse homem glorificou. Até mais.